Queridos, o título da nossa mensagem é Crer no Evangelho implica em verdadeiro arrependimento. E o texto que nós vamos meditar se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 14 ao 15. Se alguém puder me arrumar uma aguinha aqui, eu agradeço. Obrigado, João. E o Evangelho de Marcos diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Queridos, o nosso querido irmão João Batista, ele nasceu a fim de ser o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele veio anunciar a chegada do Messias. João Batista, ele veio preparar o caminho da chegada de Jesus, o reino de Deus. E João Batista, ele havia sido preso e Jesus chega a Galiléia como pregador e anunciava as boas novas de que o reino de Deus chegara aos homens na pessoa do servo do Senhor, ou seja, ele mesmo, Jesus o Cristo. Se há alguém que falava a verdade de Deus com toda autoridade, esse alguém foi Jesus Cristo. Afinal, o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 28 e 29, Mateus 7, 28 e 29, diz ali que as multidões, elas ficavam maravilhadas com o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe por quê? Porque Jesus ensinava com verdadeira autoridade. Diferentemente dos mestres da lei, dos escribas, dos teólogos daquela época, que não ensinavam com tamanha autoridade, e até mesmo, e muitas vezes sem qualquer autoridade. O que muitas vezes acontece no tempo de hoje. Porque, olha, muitas vezes para a gente receber das pessoas, a gente também olha para as pessoas. Às vezes é mais fácil receber instruções, ensinamentos e orientações de pessoas estranhas, que a gente não tem intimidade nem conhece a sua vida, do que receber de pessoas orientações, ensinos, críticas ou qualquer outro tipo de coisa, quando nós conhecemos aquela pessoa e aquela pessoa não tem autoridade para tal coisa. Não tem autoridade para falar sobre isso, não tem autoridade para falar sobre perdão, não tem autoridade para falar sobre amor, não tem autoridade para falar sobre arrependimento, não tem autoridade. Às vezes é difícil de ouvir. E é por isso que Jesus, as pessoas se encantavam e ficavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele não somente era a autoridade, mas ele também tinha toda a autoridade que foi lhe dada. Jesus podia falar muito bem sobre amor, porque ele amou o mundo e de tal maneira que deu a sua própria vida. Ele tinha toda a autoridade de falar em perdoar. Sabe por quê? Porque ele perdoou os meus e os seus pecados. Ele tinha toda a autoridade para falar sobre todas essas coisas, porque ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade para falar sobre santidade, porque ele era santo.
Nele não foi encontrado um pecado sequer. Ele era puro, justo, imaculado. E é por isso que ele é dito na Bíblia e pelo próprio João Batista, chamado de o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E ele tinha autoridade, por isso que ele foi esse sacrifício. Porque ele tinha autoridade e poder para perdoar todo pecado. E costuma-se dizer que os mestres da lei, ao ensinar, falavam como autoridades, de fato, como teólogos, como conhecedores da palavra. Mas Jesus falava com toda a autoridade. Jesus podia falar sobre adoração, porque ele era um grande adorador. Ele poderia dizer, eu vivo à procura dos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, aqueles que se submetem à minha palavra, ao meu senhorio. Esses são os meus verdadeiros adoradores. E ninguém mais do que ele teria autoridade para isso, porque ele se submeteu à supremacia da vontade de Deus e veio ao mundo ser sacrifício pelos nossos pecados. A mensagem de Jesus, queridos, era o evangelho do reino de Deus, ou o evangelho de Deus. E o evangelho, ele é chamado de o evangelho de Deus, porque esse evangelho é dele, é de Deus. E tem um propósito de nos conduzir pela fé a ele, a Deus. É o propósito desse evangelho, não é outro. O evangelho é o evangelho do reino, pois é a fé no Salvador, Jesus, que nos leva a este reino, ao seu reino. Assim como também o evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, porque ele, Jesus, ele está no centro dele. Ele é a essência desse evangelho. Afinal, sem sua vida, sem a vida de Jesus, afinal, sem o seu sacrifício, afinal, sem sua morte, afinal, sem sua ressurreição, não haveria as boas novas, não haveria evangelho. Esse evangelho, queridos, é a graça de Deus, e é por meio dessa graça que podemos nós sermos salvos, se tivermos fé, e fé salvífica em Jesus Cristo, uma fé verdadeira. Esse evangelho é único e bastante. Esse evangelho, ele é suficiente para salvar o pecador, visto que o seu âmago, a sua essência, é a obra sacrificial que Jesus a consumou na cruz em favor do pecador que creia em seu nome. Jesus pregou, e pregou para que as pessoas se arrependessem, e esse era o fim da pregação. E esse continua sendo o propósito da pregação. Arrependam-se. Arrependam-se. Ou seja, a pregação de Jesus era para que as pessoas mudassem de pensamento, era para que as pessoas, ao se arrependerem, mudassem seu estilo de vida, era para que as pessoas convergissem a um novo e vivo caminho, e não ao mesmo caminho. Esse arrependimento, ele está completo e plenamente implicado, queridos, só e somente só na fé em Jesus Cristo.
Se não for assim, não pode haver arrependimento. Para que o pecador seja salvo, é preciso antes que este creia em Jesus e em sua promessa de salvação. Entretanto, uma vez que essa fé é sincera e verdadeira, fé sincera e verdadeira em quem? Em Jesus e na sua promessa de salvação. Se essa fé é sincera e verdadeira, então essa fé também vai conduzir o pecador ao arrependimento. E, portanto, agora ele passa a ter uma nova vida, um novo nascimento, que vai torná-lo, que vai nos tornar uma nova criatura. Se não for assim, esqueça. Uma vez que verdadeiramente nos arrependemos de nossos pecados, repito, verdadeiramente, isso sugere que viveremos uma vida que irá produzir frutos desse arrependimento que dizemos que temos, que dissemos que nos arrependemos. Se esse arrependimento for verdadeiro, ele gera fruto. E fruto que vai demonstrar que de fato arrependidos nós estamos. Arrependimento verdadeiro envolve mudança. E essa mudança verdadeiramente exige transformação. Resulta então em uma nova caminhada, em um novo rumo, com um novo estilo de vida. Ainda que alguém banhe seu rosto em lágrimas, mas que não demonstre mudança e produção de frutos, visto que permanece esse no seu erro, no seu pecado, este jamais se arrependeu. Jamais. Muitos são os púlpitos que não pregam sobre arrependimento dos pecados, como neste momento esse púlpito, e mais uma vez está fazendo. Muitos não pregam. Infelizmente, sabe o que eles preferem? É trazer uma atração. É trazer alguém, um pregador, para entreter, para ser idolatrado. Para poder divertir os pecadores. Preferem isso do que chamar esses pregadores ao arrependimento. Eles preferem antes fazer os pecadores rirem, ainda que estes pecadores continuem no caminho ao inferno. Eles preferem colocá-los e conduzi-los nesse caminho, conquistar a simpatia deles, do que fazê-los chorar pelos seus pecados e conduzi-los à eternidade. Diante do que até agora nós falamos, eu quero junto com vocês observarmos que o verdadeiro arrependimento, ele nos leva a 3 essenciais e vitais mudanças em nossas vidas. Essenciais e vitais. E a primeira mudança é que o verdadeiro arrependimento, ele traz mudança na
consciência. O nome metanoia, a palavra metanoia, é uma ação de mudança de mente. Mudança. É a ação de uma mudança de pensamento. E sendo assim, uma vez que uma pessoa seguia e acreditava em determinada coisa, em determinada crença, em determinada filosofia, esta pessoa, ao experienciar essa ação da metanoia, ela agora deixa de seguir e acreditar o que antes tinha como certo e melhor para a sua vida. Agora ela toma outro rumo. Agora seu pensamento é diferente. O verdadeiro arrependimento envolve uma mudança de mente, queridos. Após um verdadeiro arrependimento, se dá por conta de uma ação de transformação de mente pela metanoia. O verdadeiro arrependimento, ele atua fortemente nos conceitos do arrependido, daquele que se arrependeu. Seus olhos espirituais, que antes estavam fechados, agora são abertos. E, portanto, traz a ele, aos seus olhos, uma nova luz para a sua mente. Como também, agora um novo entendimento de vida e, olha, de novos valores. Uma pessoa que verdadeiramente arrependeu-se, esta pessoa compreende que o pecado é de fato pecado e ponto final. Portanto, ele sabendo que pecado é pecado, ele sabe que pecado é do maligno, é perverso, é maléfico, é mortal. Ele sabe que o pecado é rebelião contra Deus, visto que os seus olhos foram abertos. Portanto, ele deixa o pecador numa visão diferente, quando os seus olhos assim, quando o arrependimento chega na sua vida. A pessoa que entende o que é pecado, ele sabe o que o pecado faz na vida de um pecador que não se arrepende. Ele agora sabe. Ele sabe que separa este pecador de Deus e o deixa aquém do padrão de sua glória. Ele agora entende Romanos 3:23, quando diz: todos pecaram e por isso estão destituídos, separados, aquém da glória de Deus. Perdem a comunhão. O que existe é uma inimizade, uma barreira de inimizade. E sendo assim, uma pessoa que de fato acreditou no Evangelho e dessa forma foi levada ao arrependimento, ela não apenas se afastará das consequências do pecado, mas antes de tudo, do próprio pecado. Ela vai querer viver distante. Um verdadeiro arrependido, ele pode até pecar. Pode, é claro. Até porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, ainda que crédulos pecadores, ainda que remidos e salvos pecadores, mas nós podemos pecar. O pecado só não é algo que nós temos agora prazer nele. Então, o verdadeiro arrependido, ele pode pecar, contudo, ele não tem prazer, ele não tem alegria em pecar. Ele tinha isso antes de se arrepender. Aqueles que não se arrependeram, esses não. Esses eles se deleitam no pecado. Eles têm alegria e prazer em pecar. Eles acham bom. Eles acham bonito.
Eles acham que fazer todas essas coisas que são contrárias à vontade de Deus, eles acham que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Estes pecadores não arrependidos, ainda que venham receber a recompensa e o salário do pecado, e nós já sabemos que Romanos 6,23 diz que a recompensa e o salário do pecado é a morte, morte eterna, ou seja, é o inferno. E ainda que eles venham receber essa recompensa, ainda que derramando lágrimas amargas, de dores e sofrimento, porque é o que vai ter lá na frente, se não se arrepender, mas ainda assim não vão demonstrar arrependimento verdadeiro. Ainda que esteja no meio do ranger de dentes e muito choro. O verdadeiro arrependido, não. O não arrependido, não. Ele nem assim irá se arrepender. A consciência do pecado originada por um verdadeiro arrependimento gera numa pessoa uma vida que ela é producente, ou seja, ela produz, ela é frutífera. Portanto, poderemos enxergar os frutos do arrependimento na vida de alguém que verdadeiramente foi iluminado, e assim este recebeu a luz da verdade em sua mente, a convicção do pecado no coração, e dessa forma consciente e deliberadamente ele se aparta e foge do pecado, tendo-o como um mal terrível e destruidor. É o contrário à posição daquele que não se arrepende. Ele, ao ser iluminado pela verdade, ele de forma consciente e deliberada, ou seja, persistente, ele se aparta, ele foge, ele não deseja, ele quer viver longe do pecado e de toda aparência do mal. Ele sabe o quão destruidor é o pecado. E sabe por que ele sabe? Porque de fato ele se arrependeu. Porque de fato seus olhos foram abertos. João Batista, conhecendo um grupo de fariseus que se aproximava dele, ele estava ali no Rio Jordão batizando as pessoas. E esse grupo de fariseus vai chegando, se achando os arrependidos, filhos de Abraão, ou seja, filhos de Deus. E Abraão, sabendo das suas vidas, das suas condutas, do seu viver, João Batista olha para eles e diz assim: raça de víboras, quem os convenceu que podem vocês fugirem da ira de Deus que está por chegar? Antes de pensarem, antes de vocês falarem do que vocês pensam que são e que vocês não são, vão e deem fruto que mostrem arrependimento. Vocês dizem que se arrependeram. É assim? É verdade? É como João Batista chegar assim: beleza. Então mostrem agora esse arrependimento pelas suas ações e pelo seu modo de viver. Aqui nós podemos, desse capítulo 3 de Mateus 7 e 8, nós podemos dar um voo para Tiago 2, onde fala lá sobre a fé morta, porque não tem obras.
E não são obras de caridade. Essas obras que Tiago fala ali, que vai exatamente dizer o quão verdadeira é a nossa fé, e por ela ser verdadeira, o quanto nós nos arrependemos dos nossos pecados, e por termos nos arrependido dos pecados, nós agora nos submetemos ao senhorio de Jesus Cristo, e vivemos para o louvor da sua glória. É o que Tiago está dizendo. E Tiago diz, então faça o seguinte, você está dizendo que tem fé, está certo. A sua vida não mostra que você tem essa fé. A sua vida, ela é agora, nesse exato momento, julgada por esta palavra, e essa palavra está dizendo que você não tem frutos de um arrependimento. E se você não tem fruto de arrependimento, é porque você nunca teve a fé verdadeira e que pode abrir seus olhos para que de fato você se arrependa. Mostre a sua fé pelas suas palavras. E aí Tiago diz, eu mostrarei a minha, pela minha vida, pelo meu viver, pelo meu estilo de vida, pelo meu conduzir, pela minha guerra contra o pecado, contra a minha carne, pela minha luta, a viver e servir o meu Senhor, e ser tão obediente como ele vai dando um exemplo mais na frente em Tiago 2. Assim como Abraão, o nosso pai na fé. Então a primeira mudança que existe dentro de um verdadeiro arrependimento é mudança de consciência. E a segunda mudança é que o verdadeiro arrependimento traz mudança no sentimento. Como pouco falei, um verdadeiro arrependido pode até pecar. E pode sim. Não deveria, mas pode. O bom seria que nós não pudéssemos, que nós não pecássemos. Mas infelizmente pecamos. Mas um verdadeiro arrependido, ele não tem prazer e alegria em pecar. Mas antes, uma pessoa que de forma genuína se arrependeu, por não ter esse prazer, essa pessoa ela chora pelo seu pecado. Ela não se alegra. Diante do seu mal feito, no coração do verdadeiro arrependido, repito, o verdadeiro arrependido, vai brotar ali uma grande tristeza, e essa tristeza é devido, sabe o quê? Devido ao seu pecado. Essa tristeza, queridos, dá-se sobretudo pelo fato que ele ofendeu a santidade de Deus. Então tenhamos sempre em mente que essa tristeza, conforme os parâmetros de Deus, é uma tristeza então boa, visto que ela produz vida e não morte. É uma tristeza boa. Sabe qual é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida, entre muitas? É que quando pecamos, nós choramos e choramos de tristeza pelo pecado que cometemos. Isso é maravilhoso. O ruim é se nós estivéssemos insensíveis ao pecado. Nem aí. Agora, já a tristeza do mundo, ela não produz nada bom, ela só produz sobrecarga, ela produz opressão, ela produz escravidão, ela oprime, ela subjuga, ela atormenta, ela rouba, ela mata e ela destrói. A tristeza do mundo. Em que muitos não arrependidos se alegram nessa tristeza. Tem prazer nela. Contudo, não sabe o quanto ela é maléfica. Entretanto, a tristeza conforme Deus, ela de fato, ela vai abrir feridas. Ela vai abrir feridas. Mas ela vai abrir com um propósito. E sabe qual é o propósito? De sarar e curar essas feridas.
ao sentirmos essa tristeza, dá-se porque fomos convencidos do grande mal do pecado. E assim nós fomos conduzidos a Deus, tendo os nossos pecados perdoados, e que irá implicar primariamente por conta dessa tristeza, a alegria demonstrada por uma vida que produz verdadeiros frutos de arrependimento. Um verdadeiro arrependimento leva os arrependidos a um sentimento de tristeza e choro. E isso não porque foram flagrados no pecado. E tampouco porque estão sofrendo as consequências dos seus erros, mas choram porque o pecado é mau aos olhos de Deus. Choram porque o pecado ofende a Deus, o Deus de sua salvação, a quem tanto nós dizemos que amamos. Primariamente, a tristeza e o choro do pecador pelo seu pecado, não é porque João Henrique descobriu o meu pecado, não. Não é porque o meu pecado me rendeu as consequências, tristes consequências dele. Mas primariamente o meu choro e a minha tristeza não é pelos outros, também, de forma secundária. Temos que pensar nos nossos irmãos, que vão se entristecer com nossas vidas. Temos que pensar naqueles que estão ao nosso lado, que podem ter as nossas vidas como um reflexo a se espelharem. Temos que pensar nos nossos filhos, que podem olhar para nós e dizer: é isso aí que eu tenho que seguir, então vou seguir. Então a gente se entristece também por isso. Se o irmão Sérgio, o pastor Sérgio fez isso, por que eu não posso fazer? Temos que nos entristecer por isso. Mas em primeiro lugar, porque os nossos pecados entristecem o Deus da nossa salvação. Esse tem que ser o nosso primeiro motivo para lutar contra os nossos pecados como arrependidos e verdadeiros arrependidos que nós dizemos que somos. Um verdadeiro arrependimento muda os sentimentos nas vidas dos arrependidos. Aquilo que antes ele tinha alegria, ele agora sente tristeza. O pecado que antes ele amava, ele agora odeia. Muda sentimento. Antes queria estar presente em todo o momento de aparência do mal. Ele agora quer estar fora disso. Ele foge, ou busca fugir. Antes ele dava brecha, e bote brecha nisso, para que o pecado chegue a si. Agora ele não, agora ele tem cuidado. Porque o sentimento dele agora é um sentimento de amor ao Deus da sua salvação e de ódio a tudo quanto aquilo pode lhe fazer pecar. E a terceira e última mudança é que o verdadeiro arrependimento traz mudanças nos desejos. Assim que eu vi isso aqui, eu me lembrei do filho pródigo. O filho pródigo, quando lhe foram abertos os olhos, a sua vida desregrada de pecado, e enfim ele viu, e não só viu, mas percebeu quão terrível e deplorável era a sua vida longe do Pai. E então ele se arrependeu
E no mesmo instante mudou o seu desejo e sua vontade. No mesmo instante. Antes você queria estar longe da casa do pai, não era assim? Ele estava inquieto, queria sair da casa do pai. Sair da presença do pai. Sair da presença do grande amor do pai. Mas depois que os seus olhos foram abertos e que ele se arrependeu, o maior desejo daquele rapaz era voltar para a casa do pai. Mudança de desejo, de vontade. Agora o seu desejo era estar na sua presença, na presença do pai. Agora o seu desejo era estar perto do pai e de lá, da presença do pai, nunca mais se ausentar. Arrependimento, queridos, implica em mudança de rota. Arrependimento implica em mudança de caminho. Significa dar meia volta, não é a volta inteira não, porque uma volta inteira eu volto para o mesmo lugar. Teve uma vez que lançaram um congresso de jovens, congresso 360 graus. Eu digo, opa, não tem como. 180 graus. É dar meia volta. É mudar a trajetória. Um arrependimento verdadeiro implica em mudar a direção, adotando inclusive um novo comportamento, um novo estilo de vida. Todo arrependimento verdadeiro tem que expressar a produção de frutos de arrependimento. Um pecador que verdadeiramente se arrepende, ele não quer e não deseja mais viver na prática do pecado. Volto a dizer, ele pode até pecar, mas ele não tem desejo e nem mais vontade de viver pecando. Há uma mudança de desejo. Há uma mudança de vontade. Um verdadeiro arrependido, assim como Deus da sua salvação, ele odeia o pecado. Ele tem como regra no seu coração o que o apóstolo João fala em sua primeira carta. Ele diz, não amem o mundo. Se não é para amar, é para o quê? Para odiar. Evidentemente que não é odiar pessoas, mas o sistema, a filosofia do mundo, em que os não arrependidos querem viver, mas os arrependidos verdadeiramente já não querem mais, porque o desejo é outro. O desejo agora é odiar o que o mundo tem a oferecer e amar tudo quanto é a vontade do Pai. Então, um verdadeiro arrependido, assim como Deus da sua salvação, ele odeia o pecado. Um verdadeiro arrependido, ele foi escravo de Satanás e do pecado. Ele foi. Mas agora não é mais. Um verdadeiro arrependido, ele foi liberto, como cantamos hoje. Sublime graça. Ele foi liberto. Ele não tem mais Satanás como seu Senhor. Agora o seu Senhor, Cristo, Ele o libertou das amarras satânicas do pecado.
O verdadeiro arrependido, ele não vive encabrestado nas cordas de Satanás, sendo levado para um canto e por outro. Uma vez arrependido e verdadeiramente arrependido, uma vez então regenerado. Regeneração é o que acontece mediante a fé verdadeira em Cristo Jesus. Uma vez regenerado, uma vez livre e para sempre livre do pecado. O pecado agora não tem domínio, ainda que você possa pecar, mas ele não lhe encabresta mais. Antes encabrestava. Seu desejo é de agora por diante buscar o Senhor, porque somente no Senhor ele tem alegria. É no Senhor a sua alegria. É nas coisas de Deus a sua alegria. O seu deleite, o seu prazer é viver no caminho de seu Senhor. E sabe por quê? Porque agora a sua vida é dependente dele, a sua confiança está nele, está no Senhor. Agora, como um arrependido, como um regenerado, ele busca uma vida de santidade. E sabe por quê? Porque os seus desejos, as suas vontades, é que cumpra-se na sua vida o propósito do Senhor, e não dele. Ele agora entende que ele não vive, que não vive mais ele. E tampouco existe a sua vontade. Ele agora não tem mais vontade, porque a sua vontade agora é do Senhor, é de Cristo. A vontade dele é quem vive nele. A vontade de todo aquele que verdadeiramente se arrependeu é viver o propósito de Deus. E esse propósito é viver uma vida que glorifique o Senhor. Todo aquele que creu verdadeiramente no Evangelho, se foi de verdade a sua crença no Evangelho, se a sua fé é verdadeira, se a nossa confiança em Cristo é de fato verdadeira, verdadeiramente você se arrependeu. E, portanto, você deixou o reino das trevas e foi transportado para o reino da luz. Agora, se sua fé é falsa, é uma fé superficial, de cunho somente religioso, sua fé é somente porque você vem para a igreja assistir um culto, porque você vive na igreja uma vez ou outra. Se sua fé está fundamentada somente nessas religiosidades, essa não é a fé verdadeira. E, portanto, você nunca se arrependeu. E ainda que estando dentro da igreja, você nunca deixou o reino das trevas. E jamais foi transportado ao reino da luz. Arrependimento é infinitamente mais do que um sentimento. Arrependimento é uma atitude, convergência, mudança de rota, mudança de direção, mudança de caminho, mudança de pensamento. Não é só dizer que se arrependeu, mas é ser e viver uma vida que demonstre frutos de arrependimento. Não é só falar, mas é fazer também. Não é discurso vazio diante dos homens,
mas é mudança de vida diante dos olhos oniscientes de Deus. A vida de verdadeiro arrependimento não é tipo uma dramaturgia, não é uma peça teatral para chamar a atenção dos outros, mas é uma vida sincera, com um quebrantamento também sincero diante de Deus. Um verdadeiro arrependido, ele é impulsionado a fazer coisas que você duvidaria que você tivesse coragem de fazer. E sabe por quê? Porque um verdadeiro arrependido, ele ama acima de tudo Jesus, o seu Salvador. Um verdadeiro arrependido, ele acorda com Jesus, passa o dia com Jesus e dorme com Jesus. E ele não aguenta ficar diante de Jesus, com seu pecado diante dos seus olhos. E logo Jesus o incomoda ao ponto de ele, ainda que esteja no chiqueiro dos porcos, ele disse: irei me levantar e seguirei a casa do meu pai e direi a ele: Pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Um verdadeiro arrependido, ele tem a mudança de consciência. Um verdadeiro arrependido, ele muda sentimentos. Um verdadeiro arrependido, ele tem mudança nos seus desejos, nas suas vontades. Um verdadeiro arrependido, ele não só fala, ele faz também. O Evangelho é poder de Deus para salvar. O Evangelho é poder de Deus para levar o arrependido ao reino do céu. Esse é o propósito do Evangelho. Portanto, ou há arrependimento, ou inexiste fé neste Evangelho. E se não existe fé neste Evangelho, não existe fé na pessoa de Jesus Cristo, e portanto não pode haver salvação, e este continuará morto em seus delitos e pecados, com seus pés na sepultura do pecado, esperando só o grande dia mau. A pergunta que eu deixo: você creu nesse Evangelho? Responda ao seu coração. Você crê em Jesus Cristo? Ele é de fato seu Senhor e Salvador? Ainda não? A pergunta é: o que é que mais você está esperando? O que eu posso encerrar essa mensagem é lhe dizendo a você que ainda não creu nesse Evangelho: o reino de Deus já veio. Fez o que tinha que fazer. Sacrificou-se como oferta pura e imaculada pelos pecados dos pecadores que creem no seu nome. Ele veio para salvar. E ainda hoje, Ele está salvando. Portanto, o reino de Deus já veio. Jesus já veio. Mas cuidado. Ainda hoje Ele pode voltar. E quando Ele voltar, Ele não volta mais como Salvador, mas agora como juiz, para julgar quem se arrependeu
e quem não se arrependeu. Portanto, o reino de Deus já veio. Arrependa-se e creia nas boas novas de salvação no Evangelho de Jesus Cristo. Você pode ficar em pé, vamos orar.